Jeremias 18, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua glória, pelo teu poder, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, porque o Senhor tem rugido sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, a um avivamento. O Senhor tem nos chamado a um quebrantamento, o Senhor tem nos chamado para que o Senhor possa ser aquele que direciona, o Senhor possa ser aquele que orienta, e nós vivamos de acordo com a Tua direção e a Tua vontade, porque se nós estivermos no centro da Tua vontade, então tudo nos irá bem. Então realmente nós viveremos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que os Teus anjos, que o Teu Espírito, que a Tua glória seja derramada neste momento sobre esta igreja. O Senhor já derramou, Senhor, e eu sei que o Senhor continuará falando, derramando ainda mais uma porção para as nossas vidas. Que nós saímos deste lugar, ao final desta mensagem, ao final deste culto, realmente com uma palavra que vem dos céus, uma palavra que desce de Ti, Senhor Jesus, e que nos convida, Senhor, a vivermos algo novo. Fala conosco, que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu te peço, agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Não se pode sentar. Irmãos, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam aquilo que Deus queria, aquilo que Deus via e aquilo que Deus queria para o seu povo. E eu não sei se você, nas suas leituras bíblicas, se você reparou em algo interessante que a palavra do Senhor vai nos mostrar. Muitas vezes, Deus, ele fazia com que o profeta, ele sentisse na pele o que Deus sentia. Deus fazia com que o profeta sentisse, ele vivesse na sua própria pele aquilo que Deus sentia, para que então ele pudesse profetizar. Ainda, irmãos, que isso representasse a eles, pessoalmente, momentos difíceis, momentos de humilhação, momentos de privação. Por exemplo, para que você entenda aquilo que eu estou falando, Isaías capítulo 20, vai dizer que o profeta, ele andou nu durante 3 anos, para ele poder profetizar. O profeta Oséias, em Oséias capítulo 1, sobre a ordem de Deus, ele se casa com uma prostituta. E casando-se com uma prostituta, ele foi traído, para que ele pudesse conhecer o que Deus estava sentindo em relação ao povo de Israel. E a Bíblia vai nos contar que a partir daí, ele se vira para o povo de Israel, para lhes mostrar quem eles eram. Eles eram pecadores, adúlteros e traíam a Deus. Ou seja, estou te dando apenas 2 exemplos, mas Deus fazia com que os profetas sentissem na sua própria pele o que Deus queria que eles falassem, o que Deus queria que eles transmitissem ao povo. Porque uma pessoa que sente, uma pessoa que vive, ela profetiza com o coração. Ela não simplesmente fala como quem não conhece, ela não simplesmente fala como quem não tem autoridade para falar, mas ele sabe, então ele profetiza com o coração. Então quando você vivencia, quando você experimenta algo, você tem total autoridade para dizer sobre tal assunto, porque você vivenciou aquilo. É como falar sobre uma dor, seja lá qual for a dor. E às vezes você está conversando com alguém e essa pessoa fala, poxa, eu também senti isso.
Não, mas é assim, assim, assim. Aí ela começa a sinalizar algumas coisas, você fala, poxa, é verdade. Então você vê que é alguém que tem um conhecimento, é alguém que experienciou algo, que ela pode contribuir com você, que ela pode lhe ajudar na situação que você está vivendo. Então Deus, Ele faz isso com os profetas. Então, Deus quer que você entenda algo nessa noite. Quando Deus permite que nós vivamos algumas coisas, Ele tem seus propósitos. A palavra de Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente lê essa palavra que fala que tudo coopera para aqueles que amam a Deus, são inclusive as coisas ruins, são inclusive as coisas difíceis, são inclusive o dia mau que a gente enfrenta, as situações difíceis que nós enfrentamos. Mas Deus está falando para você, a primeira coisa que Deus está falando comigo e com você nesta casa, nessa noite, é que Ele tem os seus propósitos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você está vivenciando, o que você está experienciando na tua vida, mas Deus está falando, Ele tem os propósitos dEle. E a Bíblia vai dizer que aqui Jeremias, então, ele recebe uma palavra de Deus para descer à casa do oleiro. A palavra de Deus não era para ele, a palavra de Deus era para Israel. Só que Jeremias iria entender algumas coisas lá na casa do oleiro. E o que Deus estava ali sinalizando, o que Deus estava querendo dizer para Jeremias era, o meu povo é como um vaso nas minhas mãos, e eu sou um oleiro. E na Escritura, irmãos, você vai ver isso constantemente. Deus usando de parábolas, Deus usando de comparações para falar com a gente. Jesus, em certo momento, Ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor, vocês são minhas ovelhas. E quando Jesus ele fala sobre isso, então você vai estudar como uma ovelha procede, você vai estudar como ela age, você vai entender que as ovelhas elas possuem características que Deus quer que tenhamos. E como um bom pastor, assim a característica como Deus age. Então quando o Senhor ele traz essas situações, é para que nós mergulhemos e para que nós entendamos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É para que a gente entenda, para que a gente busque. Então, tudo que está na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, faz sentido. E o que Deus está trazendo, e Deus ele está mostrando para mim e para você, e Ele estava mostrando ali ao profeta Jeremias, Deus está trazendo uma alegoria, para que Jeremias entenda o que Ele quer, o que Deus quer dizer ao povo de Israel. E hoje Deus está falando comigo e com você através desse texto. Se você abrir teu coração, eu quero dizer para você, eu quero declarar sobre a tua vida, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Deus já realizou grandes coisas nessa noite, mas Deus ainda tem um tratar mais profundo com as nossas vidas hoje. O texto diz que Deus pede para Jeremias se levantar e descer. Deixa eu ponderar algumas questões. Quando muitos lugares por aí apontam para um evangelho que só faz subir. Quando pregam de um evangelho que vai tudo dar certo. Que você nunca passará por crises. O evangelho que diz que você nunca sofrerá perdas. E aí nos faz a refletir e nos faz pensar da seguinte forma. Então se eu passar por uma crise, se eu passar por um problema, quer dizer que Deus não me ama? Porque Deus me ama e Ele quer me levantar o tempo inteiro. Então quer dizer que se você passar por um problema, você passar por uma crise, significa que Deus não te ama? Se eu prometer para vocês que tudo vai dar certo, você vai entrar num ciclo somente ascendente em tudo, não é verdade? Você vai sempre pensar, não, vai ser sempre ascendente, é daqui para melhor. A gente vai sempre subir. Então eu quero resgatar um valor aqui, e é o que Deus tem falado para essa igreja, nesse tempo. Andar com Deus também é descer. Talvez não te falaram isso. Talvez nunca pregaram isso para você. Mas Deus está dizendo, e Deus tem pressa, que eu falei, Deus tem pressa, eu não sei porquê, Deus colocou isso no meu coração, Ele tem pressa. Então Deus está falando comigo e com você hoje, andar com Deus também é descer.
Andar com Deus também é ser humilhado. Andar com Deus também é humilhar-se. Também é ser colocado no eixo. Também é ser corrigido. Porque como um bom pai corrige o seu filho, assim Deus corrige a gente. Assim Deus, Ele trata da gente. E Deus vai nos corrigir. Deus vai nos tratar para que entremos no lugar que Ele queira. Porque quando nós entrarmos no lugar que Ele quer, então nós começamos a viver o sobrenatural. Escute. Todas as vezes que nós pegarmos um caminho de morte, toda vez que nós escolhermos um caminho de morte, o nosso Pai Celestial, como um Pai que nos ama, Ele sempre, Ele vai fazer, Ele vai trabalhar, sendo bom conosco, para nos trazer para um caminho de vida. Ainda que Ele tenha que usar a vara e o cajado. E nós temos vivido um tempo onde a sociedade nos diz que nós não podemos usar a vara e o cajado com os nossos filhos. E é interessante, a gente gosta, todo mundo gosta do Salmo 23. O verso 1, até quem não é cristão conhece: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem até nos caminhões, tem as pessoas que deixam a Bíblia aberta, tem frase na geladeira, tem frase em tudo quanto é lugar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que esse mesmo salmo, o texto, ele vai continuar dizendo, se você ler um pouquinho mais à frente, ele vai dizer que a vara e o cajado do Senhor o consolam. Vara e cajado. Cajado é o que, irmãos? É para trazer de volta. Cajado é para cuidar. Cajado é para tirar a ovelha do barro. É para puxar de volta quando ela está indo por um caminho que ela não tem que ir. E a vara, irmão? A vara é para sentar o sarrafo. A vara é para você tomar a pancada, uma invertida. A vara é para corrigir. Para a gente amenizar aí, é o famoso pedala, Robinho. Dá aquele tapa na cabeça, fala, vai, vamos para frente, está tudo errado. Quem aqui nunca foi corrigido quando pequeno, pelo pai e pela mãe? Todos nós somos corrigidos, para que nós pudéssemos entrar no prumo, não é verdade? Então, Deus aqui está mandando Jeremias descer. E você vai ver na Bíblia, o inimigo muitas vezes vai querer colocar no nosso coração, vai querer me pegar, vai querer pegar você, para nos colocar num lugar alto. Alto, pastor? É. O diabo não quer colocar você num lugar baixo. Quem disse isso para você? O diabo quer colocar você num lugar alto, um lugar de soberba, um lugar de grandeza. E Deus nos faz descer para ficarmos humildes. A Bíblia vai dizer o quê? Ele dá graça aos humildes. Mas o inimigo, sabendo que Deus resiste o soberbo, sutilmente ele coloca a soberba nos nossos corações. Está vendo? Você é melhor que fulano. Você é melhor que ele. Você tem mais dinheiro que ele. Você tem mais. Você tem uma condição melhor, você tem uma condição diferenciada. Aí sabe o que ele vai trabalhar também? Esse pega o crente. Olha como você é espiritual. Você busca mais que ele. Você busca mais que ela. Olha como você é mais crente. Daí fica com aquela soberba espiritual. Além da material, fica com a soberba espiritual. Aí tem aqueles irmãos que acham o seguinte: ele está tão soberbo de si, que ele acha assim, quando tocar a trombeta eu sou o primeiro que sobe. Eu sou o primeiro, vai ter uma galera, mas eu sou o primeiro. Deus vai me escolher, eu sou o primeiro que vai subir. Sabe quando você vê a galera subindo, você vai ver um pontinho lá na frente. Sou eu, de tão espiritual que eu sou. Aí vai se inchando de soberba espiritual. E isso é tão
tão perigoso. Porque a gente vai se perdendo dentro da nossa própria casa. Porque tem aparência de piedade. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você intercede. Eu não estou dizendo que isso é errado. Isso é muito bom. Mas eu quero que você entenda hoje, Deus está falando comigo e com você. Mas o inimigo, ele quer pegar as coisas boas que a gente faz, as coisas boas que fazemos, e colocar em nossos corações que nós somos bons. Você é bom. Você está sempre, você está na igreja todo dia. Você está buscando a Deus. Você está com o teu joelho no chão, olha como você é bom. Olha como você é espiritual. Olha como Deus te usa. Aí a gente pensa, não, retroceder jamais. É para frente. Daí você fica endividado por N motivos. Daí Deus, que é misericordioso, toda vez que a gente está indo para um caminho de morte, Ele quer nos trazer para um caminho da vida. Ele vai falar assim, filho, vende seu carro importado, compra um nacional, está repreendido em nome de Jesus. Essa é a voz do capeta, essa é a voz do inferno, essa é a voz de Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Aí Deus fala assim, filho, vende seu carro 2022 e compra um 2015. Ah, não, o que vão pensar de mim? E o concorrente? A gente está ali disputando carro, pau a pau, quem tem o melhor? E o concorrente? E os meus primos? E os meus irmãos, o que eles vão achar de mim? Vai ficar feio para mim. Aí você fica pensando que é o inimigo, porque você está retrocedendo, porque você está descendo. Deixa eu te dizer algo. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Descer e retroceder tem a ver com estratégia de avanço. Pastor, quando Deus nos retrocede, eu quero que você entenda isso hoje, não é para nos machucar. Quando Deus nos retrocede, não é para nos ferir. Quando Deus faz isso, é para alinhar o meu e o seu coração. Quando Deus faz isso, é para alinhar os nossos corações, para lançar mais à frente. Então Deus retrocede você, para que Ele possa fazer o impulso, para te lançar para lugares mais altos. Há um propósito no recuo. Você fala, pastor, olha o que você está falando. Eu estou dizendo para você, há um propósito no recuo. Porque Ele sabe, lá na frente, que você precisa de algumas coisas que você perdeu. Sabe quando a gente vai avançando? Sabe aquele joguinho, quem gosta de joguinho? Joguinho de videogame. Aí você tem, sei lá, você tem as moedinhas para pegar, aqueles jogos mais simples. Você tem as moedinhas para pegar, você tem os negócios para pegar, só que você não pega. Você vai só correndo. Só que o joguinho, você vai chegar, mas a ideia é que você consiga pegar tudo. Não é que você siga uma linha reta e esqueça as coisas que estão à sua volta para você pegar. Então, irmãos, quando o Senhor nos recua, é porque Ele sabe que lá na frente, a gente vai precisar de algumas coisas que a gente perdeu no meio do caminho. É igual na escola, sabe, na escola? Por que alguns repetem o ano? Porque algumas matérias você não aprendeu. E se você chegar na faculdade sem saber isso, aí, meu irmão, vai precisar pagar o TCC, porque você não vai saber fazer. Você não vai saber, você não vai sair do lugar, você não aprendi isso. Por quê? Porque faltou alguma coisa. E espiritualmente, por faltar alguma coisa, Deus nos traz de volta. Quando Deus ele tem algo maior, quando Deus ele quer nos fazer galgar degraus maiores, muitas vezes Ele vai nos fazer retroceder, Ele vai nos fazer voltar, Ele vai nos fazer descer a casa do oleiro,
para que a gente consiga recuperar aquilo que a gente perdeu e a gente se encontre de uma forma diferente. Então escute, muitas vezes é necessário retroceder. Escute isso nessa noite, que Deus está falando com vidas nesse lugar. E se você entender aqui, se você sair aqui entendendo essa mensagem, Deus está falando, eu tenho pressa, e você vai entender o que Deus está falando. Então, muitas vezes é necessário retroceder, é necessário voltar, é necessário ficar em stand-by. Às vezes a gente só pensa avançar, mas às vezes Deus fala assim, ei filho, fica no stand-by um pouco, porque no stand-by eu vou tratar algumas coisas com você. Às vezes Deus, Ele nos estaciona com um propósito de manutenção. Manutenção aponta para a viagem longa. Sem manutenção é uma viagem curta. E Deus está falando conosco hoje, eu não quero que o meu povo tenha uma viagem curta, mas Deus quer te alçar para uma viagem longa. Sabe o carro? Os homens gostam do carro. Então, o que é melhor fazer? A manutenção preventiva ou a manutenção corretiva? A preventiva. Ah, mas não tem nenhum problema no carro. Não tem nenhum problema, não estou vendo nada aparente. Não tem nada de errado. Mas, talvez quando você vai lá fazer a manutenção preventiva, o mecânico vai olhar, ó, tem um negocinho aqui que, ó, é bom você já trocar isso aqui porque pode dar problema. Ó, é bom você fazer isso aqui porque pode dar um problema lá na frente, ajusta isso aqui. Só que aí, às vezes, a gente, cheio da soberba, cheio de quem conhece muito, né? Afinal, a gente é mecânico também. Muitos homens, às vezes, eles são mecânicos. Eles entendem. Aí a gente, não, isso aí não precisa não. Depois eu faço isso daí. Aí passa um tempo. Aí começa a dar o problema que o mecânico falou. Só que aí o problema começa a gerar um outro problema, que gera um outro problema, que gera um outro problema. Aí você vai viver o tempo inteiro fazendo, né? Você não está mais fazendo a preventiva, você está fazendo a corretiva. Você tem que corrigir um problema, aí parece que você corrigiu o problema, gerou o outro. Porque quando você não consertou, desgastou a outra peça que ficou suportando aquela que estava com problema. E aí vira um... Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Misericórdia, carro problemático, irmãos. Era bobo, não sabia, né? Comprei o carro. Aí o carro me deixou na mão, acho que umas 4 vezes, não tinha dinheiro para pagar o seguro. Novão. Tinha meus 19 anos. E o carro me deixa na mão o tempo inteiro. Eu tenho que voltar para casa guinchado. E vai para o mecânico não sabe, vai para outro. E você gasta dinheiro daqui, gasta dinheiro dali. Troca isso, troca aquilo. Misericórdia, como eu tive dor de cabeça. Aí depois, tipo assim, depois que você conseguiu parece que sanar todos os problemas, eu falei assim, quer saber? Antes que venha outro problema, eu vou vender o carro. Não dá. Por quê? Porque talvez o antigo dono não se preocupou de fazer a preventiva. Só queria fazer a corretiva. Só quando tem um problema. Então, Deus está falando comigo, com você hoje. Aprenda que descer é a manutenção preventiva que Deus está fazendo com você. Porque Ele sabe que lá na frente, alguma coisa que te faltar, pode gerar um problema maior lá na frente. Pode ser um fator para você ter uma viagem curta. Quando você vai viajar, para te dar um outro exemplo, o que é normal você fazer? Você vai fazer aquela checagem, os pneus estão bem, está tudo tranquilo, deixa eu ver se dá para a gente fazer uma viagem longa ou não. Tem o cabeleireiro que eu corto na rua, e ele tem um escortinho velho, 90 alguma coisa. E você já estava perguntando para ele, e aí, você não vai trocar o carro? Ele falou, me ofereceram para trocar o carro, mas eu não troco não. Eu gosto desse carro e tal, mas eu também sei, o mecânico já falou assim, ó, para você usar ele aqui, ok, mas para você ir para mais longe, esse carro aí não vai aguentar mais não. Mas ele prefere ficar com o carro ali, porque não, só roda aqui em Guanás, só aqui, então, tá bom, aqui o carro aguenta. E Deus está falando para você, que tipo de viagem você quer viver com Deus? Você quer viver uma viagem curta, ou você quer viver uma viagem longa? Deus quer que tenhamos uma viagem longa. Deus quer que a igreja dele tenha uma viagem longa. Logo,
às vezes é necessário, é preciso fazer manutenção. Ou seja, para rever as nossas motivações. Por que a gente está fazendo isso? Por quê? Por que estamos fazendo isso? Por que estamos fazendo aquilo? Será que estamos com as prioridades erradas? Será que o nosso foco está certo ou está errado? Irmãos, o melhor lugar do mundo não é uma mansão, o melhor lugar do mundo não é uma casa na praia, não é você ter um carro importado e você dentro do carro dirigindo. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, às vezes, quer nos frear. Pastor, o centro da vontade de Deus, às vezes, quer nos parar. Senão a gente faz e segue as nossas motivações, e não os planos do Senhor. Porque senão, a gente começa a andar e seguir um caminho de morte, e não é um caminho de morte que o Senhor quer. Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai nos dizer assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Às vezes, irmãos, a tua motivação pessoal, ela é, do ponto de vista humano, correto. Você quer o melhor, mas o Senhor, Ele sabe qual é o melhor caminho para a gente. Ele sabe que talvez a opção, a escolha, o caminho que nós estamos tomando é um caminho que vai trazer morte. E Deus, sabendo disso, e Deus sabe disso, Ele está falando hoje: desce a casa do oleiro. Lá em Mateus capítulo 4, o inimigo está levantando Jesus o tempo todo. Você vai ver que a gente sempre fala, a gente sempre pensa assim: o diabo, ele quer nos colocar lá embaixo, então ele vai fazer de tudo para nos fazer sentir os piores. Nem sempre. Mateus capítulo 4, Jesus está sendo tentado no deserto. Aí o inimigo está levantando Jesus o tempo todo. Dá ordem aos seus anjos. Você é Deus. Você é Senhor. Transforma as pedras em pão. Eu te darei os reinos deste mundo. Estou te botando para cima. Ele fica o tempo inteiro levantando Jesus. Às vezes a oferta do inimigo, entenda isso, é parecida com a bênção. Então muito cuidado. Às vezes aquilo que o inimigo está ofertando para você é bênção. Não, está em paz, está tudo certo, não. Por isso precisamos entender quem está falando com a gente. Às vezes a gente pede sinal de Deus, mas Deus está falando: ei, você precisa entender quem está falando com a gente, se é Deus ou se é o inimigo, porque às vezes ele vai fazer propostas para você que parecem que é bênção. Então, além de em nossas orações a gente pedir sabedoria para o Senhor, a gente precisa pedir para Deus: Senhor, fecha as portas que não são para a gente entrar. Fecha. Em vez de você fazer a sua oração: Senhor, abre a porta, você vai fazer a oração: Senhor, fecha a porta. A porta que não se abrir é porque não é para abrir, não é para a gente arrombar. Mas sabe qual que é o problema? A gente arromba. Às vezes Deus não quer que a gente faça uma coisa, mas a gente quer fazer de qualquer jeito. Porque a gente fala: não, é isso aqui que tem que fazer, e eu vou fazer, e você arromba a porta. Deus não abriu a porta, mas você arromba. Tem gente que quer arrombar. Ah, o aumento não chegou, a promoção não veio, então eu vou procurar outro lugar, eu vou arrombar. Porque eu não quero esperar em Deus, porque eu estou muito inflado dentro de mim, porque eu sou muito capaz. O inimigo mostrou que eu sou capaz. E a gente está achando que é Deus falando, quando é o inimigo falando para você. Porque ele quer destruir você. Deus está falando: ei, não arromba. Não arromba. Será que confiamos que Deus cuida das nossas vidas? Será que realmente a gente confia? Quando talvez aquilo que a gente espera que aconteça não está acontecendo agora?
Aonde está a tua confiança? Está no Senhor ou está na força do teu braço? Será que a gente está confiando verdadeiramente que é Ele que cuida da gente? Porque para a gente, sabe aí que é o problema? Para a gente não dá para descer. É sempre subir, não dá para descer, eu vou descer. Tem que ser sempre uma ascendente, sempre uma ascendente. E nós temos a cultura de terminar bem, de não terminar bem, aliás. Temos ou não temos? A gente tem uma cultura de não terminar bem. Nós temos a cultura de começar bem, mas não de terminar bem. A gente entra na igreja bem. Vamos pegar a igreja. Nossa, que pastor legal. Esse pastor é gente boa, gente fina. Nossa, olha esse louvor. Olha esses irmãos. É uma bênção pura. Misericórdia. Tudo é muito legal. Tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso. A gente entra bem. Mas daí o tempo vai passando. A gente vai entrando bem nos relacionamentos. Só que a gente não sai bem. A gente sai quebrando. A gente sai murmurando. A gente sai reclamando. Mas não era bênção? Não, agora não é não. Tudo errado. É isso, é aquilo outro. A gente sai murmurando, reclamando. Então o que Deus está mostrando aqui para Jeremias é que o vaso quebrou. Está reclamando, está murmurando. Está ando em tudo. Então Deus está falando, olha, o vaso quebrou. E vaso quebrado significa propósito findado. Vaso quebrado significa acabou o propósito, é o fim. E o vaso representa as nossas vidas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para que serve um vaso quebrado? Nada. Você vai pegar o vaso quebrado e você vai jogar no lixo. Você vai juntar os caquinhos e vai para a lata do lixo. Mas Deus hoje está perguntando para você: o que se quebrou na tua vida? O que se quebrou? O que está quebrado para você? E Deus está dizendo: ensina meu povo, profetiza para eles, que quando encerra um período, que quando encerra uma estação, não é fim. Ensina para eles que quando algo acaba, não significa que algo novo não vai começar. Pelo contrário, o fim de algo é o início de outro. 1 João capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Presta atenção. Haverão pessoas que sairão das suas vidas. Tem que sair. Deixa aí. Mas eu amo, mas eu gosto, mas essa pessoa é tão legal. Mas deixa aí. Porque não era para estar. E eu não estou dizendo que quem saiu é do inimigo e quem ficou é de Deus. Porque ficou. Entenda algo. Às vezes Deus faz com que pessoas passem por nós. Mas é um ciclo, já foi. Porque tudo é um processo. Por muito tempo eu me questionava: mas Senhor, mas é isso, mas os meus amigos que eu tinha antes, Senhor, mas aquilo que eu vivi antes, mas eu tinha uma banda, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, até que você falou assim: filho, já foi. Já foi. E quantas vezes eu e você estamos presos nisso, estamos presos nesse ciclo. Mas agora não é mais a mesma coisa, mais isso, mais aquilo. Eu não sei se eu vou conseguir mais. Ei, é um vaso quebrado.
Mas Deus é poderoso para fazer um outro vaso. Deus é poderoso para trazer um novo propósito para a tua vida. Você tem que entender que o fim pode ser um novo começo. O fim pode ser um novo alinhamento de Deus para você. O vaso é de barro. Irmão, se você está passando pela casa do oleiro, se você está passando pelo deserto, você só tem que saber uma única coisa: com quem você está. Porque a Bíblia fala que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Eu quero dizer para você alguma coisa. Se você quebrar nas mãos do inimigo, se você quebrar na mão das pessoas, você está ralado. Sabe por quê? Porque quando o inimigo, ele te vê no chão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te chutar mais. Ele não vai permitir você se levantar mais. Sabe quando a gente vê uma pessoa numa briga que cai no chão? Quantas vezes você consegue ver ela se levantar? Sabe por quê? Porque antes que ela consiga se levantar, já vieram uma multidão atrás dela, chutando, pisando, xingando. Mas se você cair nas mãos de Jesus, Ele é fiel e justo. Ele é bom para refazer o vaso de novo. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como você chegou, mas Deus, Ele está falando: eu tenho pressa. Descer é humilhar-se. Descer é aceitar o tratamento, é reconhecer seus erros, calar-se e deixar Deus falar por nós. Descer na casa do oleiro é calar, e calar é difícil. Fácil é falar, irmãos, se defender, se justificar. Só que descer é calar, é deixar Deus falar por nós. Quantas pessoas não conseguem se calar? Hoje as pessoas vão lá nas redes sociais, nos status dos WhatsApp, para mandar recados. Mas quem desce à casa do oleiro, se cala e deixa Deus falar. Quantas inverdades disseram a teu respeito? Quantas coisas falaram contra você? Quantas vezes a vontade é de você se defender? Ei, mas quando a gente desce à casa do oleiro, não é para se defender. Não é para esperar Deus bradar. Porque a gente espera, não, Deus vai bradar. Quando você desce à casa do oleiro, é para você se calar, e não é para você esperar Deus bradar e pegar o fulano. Mas é para Deus nos moer. É para Deus nos tratar e trabalhar dentro de nós. Quando a gente fica em silêncio, é quando Deus começa a trabalhar o barro. E Deus está falando para algumas pessoas aqui: ei, não é hora de você falar, é hora de você calar. Não é hora de você abrir a sua boca e reivindicar seus direitos. É hora de você calar e deixar Deus agir. E deixar Deus moldar a tua vida. Porque quando você está na mesa do oleiro, você não tem tempo de pensar e olhar para ninguém. Você já viu como é que é o vaso sendo moldado na mesa do oleiro? É como se a gente pegasse essa mesinha aqui, que ela é redonda, diga-se de passagem. E você pega aquele barro e essa mesa começa a girar, 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 girar. Sabe quando você fica tonto? Você não consegue olhar para lado nenhum, você não consegue olhar para a direita, você só está tudo girando, está tudo girando, está tudo girando. Aí você pensa: o que Deus está fazendo? Psss.
se o vaso mexer, ele quebra. Sabe por que a gente quebra? Sabe por que nós nos quebramos? Porque mexemos. Quando Deus ele quer tratar, mas a gente quer mexer de alguma forma. E aí a gente se quebra. E aí a gente sofre. E aí a gente chora. E aí a gente se questiona, mas Deus, por que não aguento mais? Sabe, os geólogos, eles dizem que existem 200 tipos de barros no planeta. Mas apenas desses 200, apenas 8 tipos de barro servem para fazer um vaso. Segura que Deus está falando com você agora. De 200 barros, apenas 8 servem para fazer o barro. E o oleiro, ele tem intimidade com o barro. O oleiro, ele conhece o barro. Aí ele vai lá no barreiro. E ele vai pegar o barro. Ele não está moldando o vaso ainda, ele está pegando o barro. Ele vai pegar o barro. Aquele barro sujo. Aquele barro cheio de impureza. Ele vai passar na peneira. E ali vão ter os galhos secos, misturado com barro, pedra, folhas. Ele começa a peneirar aquele barro. E depois que ele peneira o barro, sabe o que ele faz? Ele pega esse barro, ele joga um pouco de água. Aí ele pega uma lona preta, ele coloca sobre o barro, e ele deixa aquele barro tampado ali, para que não entre oxigênio, e as bolhas de ar que ficam dentro do barro, elas saiam. Depois desse processo, então, algumas impurezas já saíram do barro. Então ele pega o barro, que já está mais maleável agora, ele já não está tão duro. Ele vai e ele pega aquele barro e ele joga sobre as rodas. E quando ele joga sobre as rodas, então o oleiro, ele começa a fazer com que a roda de baixo comece a girar, e aí começa a girar, e aí ele começa a fazer, ele começa a pegar aquela massa, e ele começa a moldar aquela massa. E eu já tinha preparado essa ministração, mas o Senhor ele me levou, falou assim, vai ver como é que faz. Vai ver. E algo me chamou a atenção. Sabem quanto tempo que o oleiro, ele prepara o vaso? Molda o vaso para ele ficar prontinho e sair ali da roda? Não chega a 5 minutos. Então ele começa a moldar. Só que a Bíblia diz que em determinado momento, quando Jeremias está olhando, aquele vaso, ele se quebra na mão do oleiro. Porque aquele vaso, aquele barro, ele é bruto ainda. Tem algumas impurezas. E se nós fôssemos agir apenas pelo aspecto humano, que porcaria, isso aqui quebrou, esse barro não serve. Eu vou jogar esse barro fora, eu vou descartar ele, e eu vou pegar um outro. Só que o oleiro sabe o trabalho que ele teve quando ele foi lá no barreiro. Ele pegou o barro, ele peneirou o barro, ele jogou água naquele barro, ele colocou ali a lona preta, ele preparou, teve todo um processo. Então Deus está falando para mim e para você. Sabe por que ele pega esse barro e ele refaz o vaso? Porque ele sabe que aquele barro vai se tornar. Talvez se quebrou,
talvez caiu, mas ele sabe o valor que esse barro tem, porque ele tratou lá do início, e ele sabe aquilo que vai se tornar. E aí o oleiro, ele começa novamente a dar a moldura para o vaso, só que o vaso, ele é uma massa bruta. Então quando ele começa a levantar aquele vaso, como que ele começa a trabalhar o vaso para moldar? Ele coloca a sua mão dentro, e ele começa, aquele vaso está girando, aquele barro está girando, e ele começa a empurrar a massa para fora. E aí, com uma lixa, enquanto ele está com a mão aqui, com a outra mão, enquanto ele está ali empurrando, exercendo uma pressão dentro do vaso, as impurezas começam a sair para fora. E quando as impurezas elas são reveladas, ele vem e ele começa a tirar toda a impureza. E Deus está falando com muitas pessoas aqui. Sabe por que você desceu na casa do oleiro? Porque Ele está tirando as tuas impurezas. Ele colocou a mão dentro de você, e quando Ele coloca algo dentro de você, Ele vai externalizar isso para fora. E quando externalizar para fora, Ele fala assim: isso aqui não serve, eu vou tirar hoje. E Deus está falando: ei, eu estou tirando algo para fora, eu estou limpando a tua vida. Deus está transformando, Deus está moldando a tua vida, Deus está fazendo algo dentro de você. A transformação não é de fora para dentro, a transformação é de dentro para fora. Então Deus está mostrando para você: ei, eu faço a obra dentro, isso vai sair para fora. E Deus está moldando você, porque enquanto as pessoas desistiriam, Ele fala: eu não desisto dos meus filhos, porque Ele sabe aquilo que você vai se tornar. A Bíblia fala que a ferida que Deus abre, Ele fecha. É como se Ele abrisse, tirasse o que não está bom e fechasse de novo. É como uma cirurgia. A pessoa precisa estar sedada, senão não consegue. Porque qualquer movimento que você fizer, a gente fica se debatendo. Então você tem que estar sedado. Porque Deus começa a tirar coisas que não deveriam estar. Ele tira coisas de dentro de você que não deveriam estar dentro de você. Ele começa a colocar coisas que tem que estar dentro de você. Só que muitas vezes é só quando você desce a casa do oleiro que você consegue deixar Deus trabalhar na tua vida. Se a gente se debater, se a gente ficar se explicando, se a gente ficar se justificando, ele não consegue, aí o vaso vai quebrando. Quer um conselho? Para de ficar se justificando, de querer provar para os outros, de tentar o que Deus não quer que você tente agora. Às vezes a nossa motivação está errada, a gente acha que a nossa motivação é certa. Por isso Ele não permite que a gente siga em frente. A casa do oleiro é o lugar onde Ele põe as suas mãos sobre nós. E nós somos moldados. E nós somos transformados. E ali o profeta, ele ouve uma palavra. Irmãos, isso é duro dizer. Às vezes, é só descendo para Deus falar com a gente. Lembra de Oséias que eu citei no começo? Lá em Oséias 2,14, o Senhor vai dizer para o profeta falar a Israel: portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, porque só assim, para eles ouvirem. O deserto, os espinhos, muitas vezes é Deus em nossas vidas, irmãos, porque não paramos para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente só andando, agora é só vitória, mas Deus está falando assim: agora é hora de você descer a casa do oleiro, porque você não está mais ouvindo a minha voz. Então quando você estiver passando pela prova, ei, nem sempre é o inimigo, é Deus disciplinando, é Deus corrigindo. Ele nos ama, e por nos amar, Ele vai tirar o que for necessário para nos ter. Quem disciplina é Pai. E Ele é Pai, Ele é Senhor. Ei,
Deus está falando comigo e com você hoje. Deus está falando conosco hoje. Constantemente nós somos chamados a descer à casa do oleiro. Ali não é bom, mas é necessário. A correria do dia a dia nos afasta de ouvir a voz de Deus. O vaso estava sobre as rodas. Significa, irmãos, que quando estamos na casa do oleiro, normalmente ficamos sem saber o que fazer. Quando a gente fica daquele jeito, meu Deus, o que eu faço? Então, quando você falar isso, lembre-se, você está na casa do oleiro. Sobre rodas, não conseguimos entender. Mas, pastor, as profecias que recebemos, cadê? Muitas vezes, para que Deus possa cumprir as profecias que Ele falou a nosso respeito, a gente precisa retroceder. É descer a casa do oleiro do ministério. É descer a casa do oleiro dos amigos, que Deus tira das situações, das decisões mal tomadas. Entenda que vaso quebrado significa vaso novo, coisas novas. Então Deus está falando para você, às vezes você fala, poxa, mas eu estou na casa do oleiro e não vai ter jeito, agora já era esse vaso. Eu quero dizer para você uma coisa, já era. Mas Deus está falando para você, ei, ao invés de chorar o que se foi, celebre o que Deus está por fazer na tua vida. Deus está falando para você e celebre o novo. Às vezes a gente fica tanto tempo no passado, mas Deus está falando, ei filho, eis que faço novas todas as coisas. Celebra o novo. Celebra o novo, se alegra. Essa palavra que Deus está dando para nossas vidas não é para você chorar, não é para você sofrer, mas é para você celebrar o novo. Deus está falando, tem um novo tempo para as nossas vidas. Ele está fazendo de novo, Ele está fazendo de novo. Mas Ele tem pressa. Aracaxere quendere balabachá. Por vezes a gente insiste com Deus, irmãos. A gente não quer. A gente insiste com aquilo que Deus não quer para as nossas vidas. E Deus está falando, ei, enquanto você insistir, enquanto você bater nessa tecla, isso vai continuar quebrando a tua vida e vai quebrar a tua família, vai quebrar as pessoas que estão à sua volta. Então Deus está falando, conserta. Às vezes a gente se acha muito espiritual, mas Deus está falando, ei, espiritual, conserta a tua casa, conserta onde tem brecha. Oh, Jesus. Deus tem processos e etapas, e respeitar isso é fundamental. É estar no centro da vontade de Deus. Entenda isso. Nossa teologia, nosso tempo de crente, não faz muita diferença na mesa do oleiro. Todos nós, eu e você, somos barro nas mãos do oleiro. Diante do oleiro, tudo é barro. Não existe posição, não existe formação, não existe status. Tudo é barro. E quanto mais gradão a gente chegar, quanto a gente mais achar que a gente não tem que passar pelo processo, mais a gente é amassado, mais a gente vai ser amassado pelo Senhor. Então Deus está falando, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. O vaso quebrou, mas está na mão do oleiro. Todos nós quebramos, irmãos, todos nós quebramos. Todos nós erramos, todos nós podemos falir, podemos fracassar, podemos tropeçar. Mas o segredo não está por passar as coisas ruins e difíceis, mas com quem passamos? Nas mãos do oleiro.
O Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. O segredo é o Senhor estar conosco. Moisés não queria anjo, ele disse: eu só vou se o Senhor for comigo. Podemos estar onde estivermos, irmãos, desde que o Senhor esteja comigo e com você. Vamos ficar em pé. Quando quebramos, parece o fim. Quando a gente quebra, parece que você fala assim, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você hoje, se você se quebrar nas mãos de Deus, é apenas o começo de um novo processo. É um tempo de maturidade. Será que Deus te levou à casa do oleiro hoje? Será que você já está lá e você não estava entendendo o processo? Deus está falando, se submeta. Deus está falando, esperando você falar, dobra-me, Senhor, dobra-me. Respeite o processo que Deus tem para a sua vida. Lá na casa de Simão, e eu quero terminar aqui. A mulher, ela quebrou o vaso sobre Jesus. E o perfume se espalhou por toda aquela casa. Quando um vaso nas mãos de Deus é quebrado, você não percebe. Deus quebra. Você fala, Senhor, mas dói. E Deus quebrou o vaso. Você não vai perceber, mas todos os que estão ao seu redor são abençoados de alguma forma. Talvez para consertar coisas na tua vida, é descendo, é quebrando para poder consertar. Para quem não busca a Deus, nunca vai entender o que eu estou dizendo, nunca vai compreender o que eu estou falando. Dizer para você voltar, para você retroceder, ei, é melhor estar com pouco, mas com o Senhor, do que estar com muito, mas sem Ele. Todo vaso tem um propósito. Todo vaso tem um propósito. Porém, ele precisa fazer e refazer. Às vezes no processo do vaso, quando o oleiro está lá com a mão dentro do vaso, ele empurra e sai uma impureza. Ele tira essa impureza, às vezes fica um buraco. Aí ele pega o próprio barro, ele coloca de novo, e ele volta a rodar o vaso. E ele começa a usar ali aquela, como se fosse uma desempenadeira, e ele começa a colocar ali para que aquilo se alinhe de novo, aquilo que se acerte de novo. Ele começa a consertar as rachaduras, ele começa a curar as feridas, ele começa a abater o nosso orgulho. O conselho de Deus para as nossas vidas hoje é: desça, se submeta, desça. E é difícil descer. Deus está falando, se desnude. Porque no princípio da criação, o homem e a mulher, eles estavam nus. Mas quando o pecado entrou, foi quando ele quis se cobrir. Para que o Pai cuide da gente, a gente precisa estar desnudos diante dele, para que ele possa trabalhar sem reservas, puro, sem querer esconder nada do Senhor. Confia nele, ele é Pai, ele vai cuidar bem de nós, ele vai cuidar bem de você. Mas Deus está falando hoje, não chora para o Instagram, chora para ele. Não chora na internet, chora para ele. Qual parte da sua vida está na mão do oleiro hoje? Hoje é uma noite de restauração, irmãos. A Bíblia diz, avalie-se o homem a si mesmo. Deus está falando, ei, começa a vasculhar.
Aonde tem brecha, desce a casa do oleiro. Porque se tiver buraco no teu vaso, o inimigo vai entrar e ele vai destruir. Por isso Deus tem falado, eu tenho pressa. Porque o inimigo ele está furioso. Deus tem um novo tempo para esse ministério. Deus tem um novo tempo para esta igreja. Mas Deus está falando, eu tenho pressa. Desça. Desça. Não importa a tua posição. Não importa quem você é. Deus está falando, querido. Muitos perguntaram, e eu sei, por que o pastor não está pregando? Porque o pastor desceu para a casa do oleiro. E às vezes descer na casa do oleiro não é bom, mas é necessário. Então, para que ninguém fique com dúvida mais, você está ouvindo do pastor. O pastor não está pregando, já tem uns 2 meses. É porque Deus fez ele descer na casa do oleiro. E na casa do oleiro a gente não fala, a gente se cala. A gente não se justifica, a gente espera Deus tratar. Por isso Deus está falando, eu tenho pressa. Eu não sei o que Deus quer fazer sobre esta igreja, mas Ele está falando, ei, eu tenho pressa. Desce, filho. Desce. Ele começa de cima para descer. E Deus está falando com o seu povo, desce, filho. Olha dentro de você. Você que se acha até o mais espiritual. Deus está falando hoje, não interessa se você é pastor, porque eu sou pastor e eu desci a casa do oleiro. Se você é presbítero, se você é missionário, Deus está falando, desce. Porque se você descer, Ele vai levantar. Se você descer, Ele vai levantar. Deus está falando, ei, olha onde está a tua brecha. Olha onde está a tua brecha. Mas seja sincero. Eu não quero saber qual é a tua brecha. Eu não quero saber aonde existe alguma coisa que está rachada. Eu não quero saber se existe algo que você avançou no processo. Deus está falando para você, volta. Eu estou chamando você a descer na casa do oleiro. E se você descer a casa do oleiro hoje, Ele está falando para você que quando você se quebrar, você está se quebrando na mão dEle. E quando você se quebra na mão dEle, o perfume, Ele vai jorrar para todos que estão à sua volta. Onde está você? Eu quero orar por você hoje. Descer a casa do oleiro exige renúncia. Descer a casa do oleiro exige coragem de falar, Senhor, eu preciso.